Olá, boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Estamos ao vivo para todo o país, a você de casa. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. O desafio de levar a vida como empreendedor. Esta foi a escolha de quase 70% dos novos empreendedores que se registraram como microempreendedores individuais apenas este ano. Os números fazem parte de uma pesquisa divulgada hoje pelo Sebrae. Depois de quase 2 meses de greve, depois de mais de 300 mil exames remarcados, peritos médicos anunciaram o fim da greve no INSS e voltaram hoje ao atendimento normal. Notícias internacionais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi o primeiro a discursar na abertura do Fórum Econômico de Davos, na Suíça, nesta segunda-feira. Ele disse que os ideais de Vladimir Putin não podem vencer e, se isso acontecer, de nada valem encontros como o que foi aberto hoje na Suíça. Depois de 89 dias de guerra, os confrontos mais duros estão concentrados no leste da Ucrânia. A cidade de Severodonetsk, um dos últimos focos da resistência, é alvo de bombardeios que não param. E soldados ucranianos resistem como podem, pela terra e pelo ar. De prender a respiração, o Pauta Aberta mostra hoje a manobra irresponsável, afoita e inesperada que quase terminou em tragédia na BR-116, perto de Curitiba. Fique com a gente, Pauta Aberta desta segunda-feira já está no ar. Para muita gente aqui no nosso país, abrir o próprio negócio foi a saída encontrada para enfrentar os tempos difíceis impostos pela pandemia. Uma pesquisa do Sebrae revela que só neste ano de 2022, 67% dos novos microempreendedores estavam empregados quando decidiram mudar de ares e apostar no empreendedorismo. O número de microempreendedores individuais no país aumentou 4% desde 2019 até agora. Pesquisa aponta que 67% dos microempreendedores tinham um emprego antes de abrir o próprio negócio. A cada 10 meses, quase 7 tinham empregos antes de decidir empreender. De acordo com o Sebrae, isso mostra que empreender é uma necessidade nos últimos 3 anos para o brasileiro, solução encontrada para ter renda e resolver alguns problemas financeiros. O levantamento divulgado pelo Sebrae mostra que, antes de se tornarem MEIs, 51% tinham um emprego com carteira assinada, 16% tinham um emprego sem carteira assinada. 15% eram empreendedores informais sem o CNPJ, 5% eram donos ou donas de casa, 4% eram estudantes, 3% eram servidores públicos e 2% estavam desempregados. O levantamento mostra ainda que houve uma queda na proporção de microempreendedores, já que atuavam como empresários na informalidade. Em 2019, os empreendedores informais representavam 21% dos MEIs e este ano a participação caiu para 15%. Segundo dados do Ministério da Economia, foram criados 2,6 milhões de MEIs em 2020 e em 2021 foram mais de 3,1 milhões. Este ano já foram registrados mais de 646 mil novos microempreendedores individuais. Atualmente há 14 milhões de MEIs no país. É importante lembrar que o MEI tem acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, além de pensão por morte e auxílio reclusão. E depois de quase 2 meses, terminou a greve dos peritos do INSS. A Cláudia Vicentim tem todos os detalhes para a gente. Cláudia, boa tarde para você. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Pois é, Odilon finalmente terminou a greve dos peritos médicos do INSS. A associação da categoria anunciou na sexta-feira que o governo federal aceitou as reivindicações, entre elas melhores condições de trabalho e a principal, que era de reajuste salarial para compensar a inflação dos últimos 5 anos. Ficou estabelecido que, se o aumento dos servidores federais for linear para todo o funcionalismo, os peritos receberão o mesmo índice.
permanece. E caso o governo federal decida dar aumentos diferenciados para uma ou outra categoria, o reajuste dos peritos será de 19,99%. Outra exigência aceita pelo governo, segundo os peritos, é a devolução integral e imediata dos valores descontados do servidor grevista. A compensação dos dias não trabalhados será feita de modo presencial ou remoto, de acordo com a opção do próprio servidor, em um período de 8 meses. Os peritos médicos do INSS ficaram em 52 dias em greve e, nesse intervalo, mais de 320 mil exames periciais foram remarcados. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 1 milhão de segurados estão na fila para realizar esse tipo de procedimento. Mas no acordo, o Ministério se comprometeu a garantir a realização de, no máximo, 12 atendimentos presenciais por dia para cada perito. A perícia médica é obrigatória para a concessão de vários benefícios, entre eles a concessão de auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez, como era chamada, e ainda o benefício de prestação continuada, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. É sempre bom lembrar que os agendamentos para a realização de perícias podem ser feitos pelo telefone 135, pelo site do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS, que é gratuito e pode ser baixado no celular. Odilon. E na economia do nosso país tem mais aumento anunciado, hein? Depois de várias altas no preço da gasolina, agora é a vez do óleo diesel. E mais este impacto provoca um efeito dominó em toda a cadeia produtiva. Portanto, o consumidor que prepare o bolso. O combustível no Brasil está virando sim artigo de luxo e os reflexos vão muito além daquela tristeza na hora de abastecer. O preço médio do óleo diesel no país chegou a R$ 6,94 e atingiu o maior valor da série histórica, iniciada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, em 2004. O diesel mais caro foi encontrado no Acre a R$ 8,30 o litro. Já o mais barato foi encontrado no Paraná a R$ 5,49. O valor foi pesquisado no período de 15 a 21 de maio deste ano e não considera os valores do óleo diesel S10, que foi incluído nos levantamentos da ANP somente a partir de 2013. A diferença entre esses dois tipos de combustível está na quantidade de enxofre presente na composição. O óleo diesel S500 tem o teor máximo de enxofre permitido de 500 miligramas por quilo, enquanto o S10 possui o teor máximo permitido de 10 miligramas por quilo. O Ministério da Economia apresentou na última quinta-feira, dia 19 de maio, ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, uma proposta para alterar a regulamentação do ICMS único do diesel, criado por lei em março deste ano e normatizado pelo colegiado, mas suspenso na semana passada por liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Pela proposta, o governo quer que, enquanto não aconteça a mudança, a base de cálculo da alíquota atual seja a média móvel dos preços praticados ao consumidor final nos 60 meses anteriores à sua fixação, ou seja, 5 anos antes. Antes da suspensão determinada pelo Supremo, a regra que estava valendo fixou um valor único do ICMS a ser cobrado no preço final do combustível, como manda a lei, mas permitia descontos, o que na prática deu a cada estado o poder de manter a mesma alíquota que aplicava anteriormente. O valor estabelecido pelo colegiado de secretários estaduais foi pouca coisa acima de R$1 por litro de óleo diesel S10, o mais usado no país. E na estrada, uma manobra repentina e inusitada quase termina em tragédia. Aconteceu pertinho de Curitiba no fim de semana e terminou num acidente envolvendo um carro e 2 caminhões. BR-116, contorno leste, região metropolitana de Curitiba. Essa câmera flagrou o momento exato do acidente. O motorista tenta uma manobra arriscada para acessar a pista da direita, quando é atingido e prensado por um caminhão. As imagens são fortes e foram registradas na última sexta-feira. O carro chega a rodar na pista. No canteiro, o veículo todo destruído. O motorista sai andando, sofreu ferimentos leves e recusou ir para o hospital. Os condutores dos caminhões não se feriram. Imagem impressionante, né? Que bom que o motorista que estava no carro ali passa bem também. E um dos nomes fortes à candidatura à presidência da República desistiu hoje da corrida às urnas. João Dória disse não ser preferência no PSDB.
O Tucano enfrentava resistências no próprio PSDB e também de partidos da terceira via. A decisão foi anunciada um dia antes da executiva do PSDB se reunir para definir quem vai ser o candidato do partido este ano. O ex-governador de São Paulo, João Dória, fez o anúncio hoje na zona sul da capital. Dória disse que para as eleições deste ano ele se retira da disputa à presidência da República com o coração ferido, mas com a alma leve. A decisão do Tucano foi anunciada um dia antes da executiva do PSDB se reunir para definir como o partido vai se posicionar na disputa presidencial de outubro. João Dória disse ainda que o Brasil precisa de uma alternativa para os eleitores que não querem os extremos, mas entende não ser a escolha da cúpula dos tucanos. Dória disse que aceita a realidade com a cabeça erguida. Agora eu quero te fazer um convite muito especial. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Rogério de Mello e o diácono Luizinho da Missão Paz de Domini, conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e também na França. Vão ser 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura destes dois países. Você conhecerá Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, São Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico. Assis, terra de São Francisco e Santa Clara, e Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Você vai visitar Pádua, onde está Santo Antônio, e seguirá a Veneza para conhecer a Basílica de São Marcos, belíssima Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do apóstolo e evangelista Marcos. Depois, vai a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, afinal somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Pessoal, a vida pode mudar novamente para quem viaja de avião na hora de despachar bagagens. É que o Senado aprovou o despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. Olá, Odilon, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Desde 2017, os passageiros têm que pagar para despachar as bagagens. No caso de voos nacionais, o limite é de até 23 quilos e em voos internacionais, esse limite é de 30 quilos. Um custo que pode variar de R$ 90 a R$ 350, conforme o destino escolhido ou a companhia aérea. Nesta semana, o Senado aprovou por 53 votos a 16 a volta do despacho gratuito de bagagens. Ou seja, se o texto aprovado pelo Senado virar lei, as empresas só poderão cobrar o volume extra, o que passar do limite estabelecido. Agora, essa medida provisória segue para a Câmara dos Deputados e, se aprovada, vai para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. Eu volto com você, Odilon. É isso aí, muitos viajantes na expectativa, com essa aprovação no Senado. E olha, gente, um dos maiores gargalos rodoviários do interior do Brasil está perto de ficar apenas na história. Eu estou falando do Trevo Cataratas, em Cascavel. É um ponto de encontro de várias rodovias muito movimentadas, por onde escoa boa parte da safra do país. Pois é, as obras de modernização no Trevo Cataratas, esperadas há 35 anos, estão 80% já concluídas e devem ser entregues ainda este ano. Notícia boa para os paranaenses e a todas as pessoas que trafegam pelo Trevo Cataratas, que fica na cidade de Cascavel, aqui no oeste do Paraná. É que 80% das obras do novo modal rodoviário já foram concluídas. O trevo é um dos principais gargalos logísticos do país, pois há 4 conexões viárias diferentes. A BR-369, que leva a Maringá, a BR-277, que liga a Guarapuava e Foz do Iguaçu, a PRC-467 em direção a Toledo, e a Avenida Brasil, que é a principal via de acesso a Cascavel. Com isso, o fluxo do trevo é estimado em 45 mil veículos por dia. E essa modernização era esperada há mais de 35 anos e, segundo o DR, a expectativa é que a obra seja entregue ainda esse ano. A concessionária tem até novembro desse ano para terminar.
A gente já atingiu os 80% da execução da obra. A obra ela está transcorrendo de modo satisfatório dentro do cronograma. Então eu acho que a gente entrega até novembro, sim, inclusive com uma expectativa que a concessionária tem de entregar em agosto, mas aí é a expectativa e a gente espera que se consolide, porque o quanto antes terminar, melhor, né? O investimento de 82 milhões de reais dessa obra, vale a gente ressaltar que é proveniente de um acordo de leniência firmado entre a Força Tarefa da Lava Jato, do Ministério Público Federal e a Eco Cataratas em 2019. Direto de Cascavel, Murilo Cardoso. No próximo bloco, domingo de homenagens e celebrações a Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h40 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. Vamos de notícias internacionais, esse comecinho de bloco. Na abertura do Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o primeiro a discursar foi o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Num discurso duro, ele disse que se os ideais da brutalidade de Vladimir Putin vencerem esta guerra, de nada vai adiantar a organização de novos fóruns, como o que começou hoje na Suíça. A ONU divulgou o novo número assustador de deslocados no planeta. E depois de 89 dias de guerra, os confrontos mais sangrentos hoje estão concentrados no leste da Ucrânia. As últimas horas foram marcadas por fortes ataques ao leste ucraniano. A cidade de Severodonetsk, na região separatista de Luhansk, é neste momento o principal alvo das ofensivas russas e foi coberta por espessas nuvens de fumaça depois das explosões do fim de semana. E o reforço russo não para de chegar à região na tentativa de ocupar de vez a cidade. Mas a resistência ucraniana trabalha sem parar, por terra e pelo ar. A destruição dessa ponte que ligava Severodonetsk a Lisiansk atrasou o avanço dos soldados enviados de Moscou. A ponte ficou assim, e passar por aqui agora exige muito mais esforço. Até nos trilhos de trem há danos planejados pelas forças ucranianas, sem falar no armamento pesado que é destruído. Nessas imagens estão alguns dos veículos russos que ficaram inutilizados. Informações do jornal ucraniano The Kiev Independent afirmam que os ucranianos conseguiram destruir 43 tanques, 79 veículos blindados, 20 sistemas de artilharia e ainda um sistema de mísseis antiaéreos. O presidente Zelensky afirmou que as baixas das forças ucranianas são de 50 a 100 combatentes por dia na região leste, onde hoje estão concentrados os mais fortes confrontos. Enquanto isso, a população de Kharkiv, que é a segunda maior cidade do país e que já foi deixada pelas forças russas, tenta reconstruir os estragos. Por lá, moradores que ficaram, apesar da guerra, vivem ao improviso na cidade parcialmente destruída. Falta abastecimento de água, de gás, tudo é muito precário a todos na região. E nesta segunda-feira, a ONU divulgou um triste número, o de pessoas deslocadas das casas onde viviam por conflitos ou outras questões. E pela primeira vez, o número de deslocados passa de 100 milhões de pessoas no planeta. Apenas em consequência da guerra na Ucrânia, pelo menos 14 milhões foram obrigados a deixar suas casas, cidades, para procurar abrigo, morada em outro local mais seguro. No Fórum Econômico de Davos, na Suíça, que começou hoje, depois de 2 anos interrompido, o presidente Zelensky foi o primeiro a discursar em videoconferência. Disse que se os ideais de Vladimir Putin vencerem esta guerra, não fará mais sentido organizar eventos como o Fórum de Davos. Se a força bruta passar a dominar o mundo, nossas ideias deixam de ter interesse, disse o presidente ucraniano. E ele pediu apoio financeiro, mais apoio financeiro
para bloquear o avanço da Rússia no país. E em Kiev, o soldado russo que confessou ter atirado num homem desarmado e o matado numa estrada na região nordeste do país, hoje foi condenado à prisão perpétua. Foi o primeiro julgamento por crime de guerra no país desde o início da invasão russa. Até agora, mais de 12 mil investigações já foram abertas na Ucrânia, também por crimes de guerra. Culpado e condenado à prisão perpétua. Nesta segunda-feira, um tribunal em Kiev anunciou o veredito para o soldado russo Vadim Shishmarin. Este foi o primeiro julgamento por crimes de guerra desde o início da invasão de Moscou à Ucrânia. A defesa do militar de 21 anos anunciou que vai apresentar recurso contra a decisão. Durante o julgamento, o sargento russo admitiu que matou um civil de 62 anos nos primeiros dias da ofensiva russa no nordeste da Ucrânia. A vítima empurrava uma bicicleta enquanto falava ao telefone. O tribunal também o declarou culpado de assassinato premeditado. Em uma audiência na semana passada, Shishmarin declarou que lamentava o ocorrido e pediu perdão à viúva da vítima, ao mesmo tempo que justificou seus atos como ordens recebidas. De acordo com o Ministério Público ucraniano, o país abriu mais de 12 mil investigações por crimes de guerra desde o início da invasão russa. Uma preciosidade da história da arte agora está nas mãos de um novo dono. Trata-se de um desenho raro do mestre Michelangelo, que foi leiloado por nada menos do que 23 milhões de euros, o equivalente a 120 milhões de reais. A venda do desenho é um recorde entre as obras anteriores que já foram leiloadas. O valor chegou a 23 milhões de euros, o equivalente a 123 milhões de reais. Ele representa o primeiro nu feito por Michelangelo. O esboço é do tamanho de uma folha de papel A4. Foi pintada com caneta tinteiro no século XV, quando o pintor, escultor e arquiteto tinha apenas 21 anos de idade. O artista vivia o seu auge como pintor na época que produziu o desenho e foi declarado Tesouro Nacional pela França em setembro de 2019, o que proibiu a saída do desenho de Michelangelo do território nacional por 2 anos e meio. Após esse período, foi exposto em Hong Kong, depois em Nova York e agora recentemente foi vendido para um colecionador de obras de artes. Vamos falar de futebol agora? A 7ª rodada do Brasileirão foi marcada por empates. Foram 5 em 10 jogos. Não por acaso, os analistas esportivos apontam o início da edição do Campeonato Brasileiro deste ano como o mais equilibrado em 20 anos desde o início da era de pontos corridos. E também com um empate no jogo contra o São Paulo, o Corinthians manteve uma escrita de nunca ter sido derrotado pelo tricolor na Arena Itaquera e segue líder, isolado na ponta da tabela. No estádio Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebeu o Curitiba e os donos da casa saíram de campo com a vitória. Jorginho e Ayrton marcaram os gols da vitória do Dragão. Placar final, Atlético Goianiense 2, Curitiba 0. Lá no estádio do Maracanã, o Flamengo recebeu o Goiás e o rubro-negro carioca saiu de campo com a vitória magra de 1-0. Pedro, o artilheiro reverência, fez o gol que deu a vitória ao Mengão. Placar final, Flamengo 1, Goiás 0. Na Arena Barueri, o Santos recebeu o Ceará e o jogo terminou empatado em 0-0. O Juventude recebeu o Palmeiras no estádio Alfredo Giacone para o confronto dos alviverdes. Quem saiu com a vitória foi o alviverde paulista. Zé Rafael, Rony e Gabriel Menino marcaram os gols da vitória do Palestra. Placar final, Juventude 0, Palmeiras 3. Na Arena Pantanal, Cuiabá e Inter ficaram no empate. Valdívia fez para os donos da casa e Pena marcou para o Inter. Placar final, Cuiabá 1, Inter também 1. No estádio Raimundo Sampaio, o América recebeu o Botafogo e o jogo também terminou empatado. Aloísio marcou para os donos da casa e Erisson empatou para o Botafogo. E a rodada de futebol desse final de semana também teve clássico. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o São Paulo. Caleri marcou para o tricolor paulista e Adson empatou para o Timão. Placar final, Corinthians 1, São Paulo 1. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Fluminense. Luiz Henrique marcou o gol do tricolor carioca. Placar final, Fortaleza 0, Fluminense 1. E fechando a rodada na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Avaí. Davi Terans marcou o primeiro de pênalti para o Furacão. No segundo gol do Furacão, depois de uma bela troca de passes, ele mais uma vez, Davi Terans, fez o segundo. E já no segundo tempo, Potker descontou também de pênalti para o Avaí. Placar final, Atlético Paranaense 2, Avaí 1. Ontem, dia 22 de maio, foi celebrado o dia de Santa Rita de Cássia, Santa das Causas Impossíveis. Um dia marcado por festas, celebrações, homenagens na paróquia Santa Rita, em Curitiba.
A reportagem é do Sérgio Júnior. Confira. A imagem de Santa Rita de Cássia foi recebida assim, com pétalas de rosa, representação que lembra seu último desejo quando ainda era viva. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. Durante a manhã, no Santuário Santa Rita de Cássia, em Curitiba, 300 voluntários, para receber cerca de 1.000 fiéis. E na cozinha, Cristiane, que preparava o risoto, prato que virou tradição por aqui. Feito com amor, com carinho, né, com muita dedicação, essa união toda que tem aqui. É maravilhoso estar aqui, né, todo o sentimento envolvido aqui, deixa tudo muito gostoso. A solenidade contou com a presença do arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, que também celebrou a missa e fez memória à Santa das Causas Impossíveis. A despeito de todos os pendores à violência que a cercavam, nunca se deixou motivar por inspirações violentas. Em tempos de tanta polarização e ofensas fáceis, recordar sua história, suas palavras e suas escolhas tem um caráter profético. Um dia movimentado, repleto de atividades e também com a tradicional venda de pedaços de bolo de Santa Rita. O bolo é tão famoso que olha o tamanho dessa fila para comprar um pedaço. Isso aqui para mim é o presente maior que eu levo para casa. Muito amor e gratidão a Santa Rita. Um dia de comemoração, de relembrar a história de uma mulher que nunca desistiu e conseguiu mostrar os caminhos de Deus à sua família. É emocionante poder trazer a minha filha na igreja que a gente sempre frequentou. Foi bem, muito lindo. Um evento completo que começou a ser planejado desde janeiro. Foi trabalhoso, mas o resultado... É gratificante, né? Todo esse trabalho que a gente teve, com mais de 300 pessoas envolvidas, para nós está sendo gratificante. A gente está vindo de 2 anos aí, ser a festa, a nossa famosa festa, e graças a Deus hoje a gente teve a oportunidade de estar realizando. Foram muitas emoções e olha que legal, né? Mais de 300 voluntários envolvidos na organização dessa bonita festa em homenagem a Santa Rita das Causas Impossíveis. Foi realmente um dia muito especial em homenagem a ela. E a cidade de Maringá acaba de ganhar um título de peso dado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Maringá agora é Cidade Árvore do Mundo e está numa lista rara, ao lado de grandes metrópoles como Paris, Milão e Nova York. As árvores são marca registrada de Maringá e elas estão por todos os lados, nas ruas, praças, bosques, em todas as regiões. Por onde se olha, é possível contemplar não só o verde das folhas, mas o colorido das diversas flores que dão tom à cidade. E foram esses cenários, somados às ações de manejo arbórico, preservação e paisagismo, que deram a Maringá o título de Cidade Árvore do Mundo. As práticas de gestão ambiental foram reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e pela Fundação Arbor Day. Esse reconhecimento é muito importante para uma cidade que quer ser sustentável, que busca a sustentabilidade como Maringá. A gente sabe como as árvores de Maringá são importantes para os maringaenses, né? Todo mundo percebe o cuidado que a gente tem com as árvores. Maringá é uma das cidades mais arborizadas do país, então para a gente foi um título muito importante esse. Um reconhecimento que apenas 8 cidades no Brasil possuem, sendo Maringá a única no sul do país. A cidade agora passa a fazer parte de um seleto grupo de metrópoles com esse título, como Paris, Milão, Madrid e Nova York. Alguns números foram importantes para garantir o título internacional, como, por exemplo, as 21 áreas de preservação ambiental, sendo 14 parques, além de 90 praças, diversas calçadas ecológicas e uma floresta remanescente de Mata Atlântica. Atualmente, Maringá tem uma média de 150 mil árvores
e elas são patrimônio cultural do município. A gente tem as nossas árvores muito bem cuidadas, que é feita a reposição, substituição. Nós temos o nosso paisagismo também, que deixa a cidade bonita, agradável, que traz a qualidade de vida para as pessoas. As legislações que cuidam do meio ambiente, questão de poluição. Então, tudo isso torna Maringá uma cidade muito sustentável. Uma cidade arborizada tem impacto direto na qualidade de vida dos seus moradores. Elas promovem um maior conforto térmico, temperaturas mais agradáveis, o aumento da umidade relativa e uma série de benefícios ecológicos. E quem mora aqui conhece bem as vantagens de viver cercado por árvores. É um privilégio. O Parque do Ingá é um exemplo, né? É lindo, todo mundo vem visitar e aqui as árvores praticamente encobrem as ruas, né? É muito lindo. Como franciscano, na providência de Deus, eu posso dizer que morar numa cidade dessa é todo dia reviver um pouco daquilo que São Francisco viveu, porque São Francisco amava muito a natureza, ele via e sentia Deus através desse ar puro da natureza. A verde e linda Maringá, que agora recebe esse reconhecimento tão importante aí, concedido pela ONU, a Organização Nacional, né, a Organização das Nações Unidas. Gente, Pauta Aberta fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia em todo o país. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.